Olá, amigos. Nós estamos iniciando mais um Papo do Bem e hoje nós temos a presença do nosso querido amigo e irmão, Dr. Paulo Sérgio Rodrigues. Ele é dirigente, trabalhador da Associação Espírita O Consolador, é hoje presidente da USE, vice-presidente da creche Irmã Estelita, por profissão, juiz de direito, aposentado e com formação pela USP. E hoje ele vem nos dar a grata satisfação de conversar conosco a respeito de um livro maravilhoso escrito pelo nosso Humberto de Campos, através da mediunidade do nosso querido e saudoso Chico Xavier. E eu quero agradecer, Paulo, a sua presença. Permita-me chamar de Paulo, por favor. Quero que você me chame de Aguinaldo também, para que a gente possa absorver todos os seus ensinamentos, o seu estudo feito a respeito desse livro, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, Brasil. Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. É um livro fantástico, maravilhoso. E agora nós vamos passar para o nosso amigo, para que ele possa tecer as suas considerações iniciais. Olá, amigo telespectador. Espero que o nosso programa, o nosso bate-papo traga bons frutos e possa inspirar em muitas práticas do bem e da caridade. Eu quero parabenizar o programa na pessoa do Dr. Aguinaldo, mas extensivo a toda a equipe que vem divulgando notícias, informes, assuntos nobres num mundo em que nós temos tanta influência não tão boa assim, né? Pelo menos um ponto de luz onde a gente possa assistir alguma coisa distinta, louvável, né? E quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse programa, esse programa respeitabilíssimo, que nos propicia a reflexão sobre assuntos relevantes, assuntos interessantes, assuntos que realmente importam na nossa existência, né? Então, muito obrigado por essa oportunidade feliz e eu espero que eu possa contribuir, ainda que de uma maneira muito pequena, né, para as reflexões que aqui são feitas com os participantes sobre assuntos dos mais variados, mas sempre assuntos relevantes, né? Como o senhor colocou, o livro realmente é uma obra que vale a pena ser lida, né? E como nós estamos nos aproximando do 7 de setembro, que foi a data em que Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, lá no longínquo 1822, e refletir se esta independência do Brasil existe em nossas vidas, se nós somos criaturas efetivamente livres. Porque nós não vamos falar naturalmente de política, nós não vamos falar de país, de governo, nada disso. Nós vamos falar de espíritos. E, como disse Jesus, aquele que comete pecado é servo do pecado. Então, será que nós já adquirimos a nossa verdadeira liberdade? Essa liberdade que vamos comemorar no próximo final de semana. Essa verdadeira liberdade que é a libertação dos nossos defeitos, das nossas dificuldades morais, né? Já conquistamos isso? Essa é a proposta da nossa reflexão nesse momento, né? Esta obra relata fatos históricos, a formação do território brasileiro, a formação do povo brasileiro, a independência do Brasil, fatos históricos pela ótica dos espíritos. Mas nos interessa mais do que isso a mensagem moral que ela nos traz, como, por exemplo, citaríamos a interferência dos espíritos no mundo material, como o respeito à liberdade de cada criatura, como o fato de sermos efetivamente co-criadores, como o plano espiritual interfere para que a lei do progresso se realize. Enfim, como Deus escreve certo por linhas tortas. Então é um livro que traz muitas mensagens e nós poderíamos escolher uma delas para conversar. Eu deixo ao critério do senhor. O senhor pode eleger umas
que for mais interessante, se não, faço a sugestão de começarmos pela primeira, a interferência. Então, Paulo, eu acho que você deve começar pela primeira. Começar pelo descobrimento do Brasil, né? Porque a gente pensa assim, não, o Pedro Álvares Cabral saiu de lá, coisa e tal, perdeu o rumo e chegou aqui. Fala um pouquinho sobre essa, desde o Henrique de Sagres, né, que foi um dos expoentes da navegação, né? Como é que ele foi escolhido, que Jesus determinou para essas criaturas, para que o Brasil hoje existisse, fosse descoberto, colonizado e ser o que é hoje como país. Fala para nós um pouquinho sobre isso. Ótimo. A gente sabe que não existe o acaso, né? O Livro dos Espíritos traz 6 questões em que ele diz que não existe o acaso, poderíamos citar a questão 8, a questão 37. Mas, como a psicosfera da Europa já não mais suportava a evolução do cristianismo por conta de guerras, de perseguições, tribunal de inquisição, essas coisas todas, Jesus entendeu que o cristianismo deveria se desenvolver numa área em que a psicosfera fosse mais favorável. E essa área eleita, escolhida, foi a América. E 200 anos antes da descoberta do Brasil, o plano espiritual já trabalhava para que a navegação se desenvolvesse em Portugal. Então, a descoberta do Brasil não foi obra do acaso. Ela foi o resultado de um trabalho de incentivo ao desenvolvimento da tecnologia da navegação para que Portugal pudesse aqui chegar. Longe de ser obra do acaso, foi algo muito planejado, muito trabalhado. O senhor bem lembrou Henrique de Sagres, da famosa Escola da Navegação de Sagres. Então, durante 200 anos, desenvolver a tecnologia para poder aportar no Brasil. Então, aí nós já vemos a influência dos espíritos nas nossas vidas. E o Livro dos Espíritos fala lá na questão 456, quando se pergunta se eles interferem em nossas vidas, e a resposta é muito mais do que vos supondes, né? Na verdade, eles vos dirigem. E é difícil da gente entender isso, mas esta descoberta do Brasil já é, né? Um ponto que demonstra isso. E depois, uma série de encarnações programadas para que isto se realizasse. Então, Jesus, que elegeu Ismael como protetor do Brasil e responsável por essa empreitada, programou a formação de um povo. Nós somos um povo formado. O povo brasileiro é um povo atípico. Então, escolheu-se o povo português, porque o povo português era o mais dócil para se misturar com os indígenas, que eram mais simplórios, mas tinham lá uma noção de imortalidade de alma, de comunicabilidade dos espíritos. Tinha os pajés, que conversavam com os espíritos, e o povo africano, um povo dócil, um povo alegre, um povo que vivia intensamente a mediunidade. Tanto que os afrodescendentes do Brasil fundaram religiões como a Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Então, a formação do povo brasileiro foi planejada, arquitetada e executada, o que demonstra a interferência do plano espiritual na Terra. Interessante a gente abrir um parênteses para trazer uma obra acadêmica de Darcy Ribeiro, que fala do povo brasileiro, a formação do povo brasileiro. E Darcy Ribeiro, amparado em pesquisas científicas, em documentos oficiais, ele informa que durante 300 anos não veio nenhuma portuguesa para o Brasil, só portugueses homens. Então os portugueses homens vinham para o Brasil e se relacionavam com as indígenas, com as africanas, gerando essa mistura de etnias que compõem o povo brasileiro. É um povo diferente. E nós poderemos dizer assim, para exemplificar, mas como que o povo português era mais dócil? Um exemplo era o próprio povo espanhol, que foi muito mais cruel na América Latina. Violento, né? Muito violento, muito mais cruel. E eu posso falar sem medo de ofender ninguém, porque eu sou espanhol, né? Eu tenho a cidadania espanhola. E na Espanha você pede um prato, o garçom taca na mesa, dá um tapa na mesa, mas é cultural, né? Não é que ele está te agredindo, é cultural. Os meus avós
Os pais da minha mãe, saudosa memória, eles adoravam quando nós íamos visitá-los, e eu ia com a minha esposa, André, e meu avô gostava de jogar baralho. Meu avô brigava tanto que ele não sentava, ele não jogava baralho sentado, ele jogava de pé, brigava com a minha avó. É natural do povo espanhol, né? Então, o povo português é um povo dócil, né? O povo francês, por exemplo, o espiritismo foi apresentado na França e até hoje, né, na França não se reconhece o espiritismo como religião. Ele é proibido para crianças e ele é tido como seita, no pior sentido da palavra, no sentido pejorativo, né? O povo alemão, por exemplo. O povo alemão é um povo frio, um povo difícil de se relacionar. Há uma alemã que mora no Brasil, que faz sucesso aí no Instagram e no TikTok, e ela faz stand-up brincando com a própria cultura dela. Então ela faz piada do tipo assim, eu estava em casa, e aí chegou uma amiga brasileira, entrou e falou, ô amiga, faz um café para nós. E aí a alemã diz que respondeu, no stand-up, quando ela conta essa piada, olha, eu sou alemã, eu não te chamei para você vir na minha casa, eu não quero tomar café, eu não quero fazer café para nós. Né? É uma piada que ela conta, mas ela está falando da cultura alemã. Nós sabemos que o americano, quando o jovem completa 18 anos, ele sai de casa e ele volta 3 vezes por ano. Volta no dia de ação de graças, volta num aniversário, né? E o povo brasileiro? Bom, eu tenho a felicidade de ter um filho que mora no mesmo condomínio que eu, e a minha neta vai em casa 5 vezes por semana. E quando ela não vai, a minha mulher liga lá e pergunta o que é que está acontecendo, que ela não veio aqui em casa hoje. Ô Paulo, deixa eu fazer um parênteses aí nessa colocação sua. Meus filhos fizeram um intercâmbio no Canadá, nos Estados Unidos, e lá eu conversando com uma mãe de um filho, eu dizendo que a gente copiava praticamente tudo dos Estados Unidos, ela disse assim, bom, mas vocês copiam de nós, a gente quer copiar de vocês e não consegue. Eu falei, meu Deus, o que você está querendo dizer com isso? O que você copia de nós? Eu falei, Aguinaldo, 2 coisas. Primeiro que aqui a qualquer momento a gente espera que alguém aperte um botãozinho e deflagre uma guerra. E a gente gostaria de ter a paz que vocês têm lá, que não fala de guerra propriamente dito. Existem as guerras internas, a gente sabe disso. Mas essa guerra contra os outros países, 0,0, nenhuma chance. E uma outra coisa, Aguinaldo, esse espírito gregário que vocês têm, família unida, ali todo mundo junto. Aqui não. Os jovens, eles saem de casa muito 16 anos, 17, vão embora e não voltam mais. Então, realmente é isso que você está colocando. Existe essa coisa de não ter esse espírito gregário. Né? O povo brasileiro é diferente. O povo brasileiro recebe o estrangeiro e trata como rei. E temos cerca de 62 nacionalidades aqui. Exatamente. E uma mistura muito grande e continua. Estamos recebendo venezuelanos com números muito grandes. Mas voltando, o senhor falou do intercâmbio. A USE vai promover agora sábado uma reunião com dirigentes. Nós estamos trazendo uma psiquiatra que tem especialização lá no Albert Einstein e vai falar sobre como o dirigente espírita deve abordar a questão do suicídio, né? E naturalmente, eu que fiz a indicação dessa psiquiatra é minha filha, né? Que legal. Que participa lá na Associação Médico Espírita, lá em São Paulo, mas ela fez um intercâmbio nos Estados Unidos, nós tivemos essa vivência, esse conhecimento. Como também moramos em Israel, eu e a Andréia, né? E moramos em Israel e lá moramos num kibbutz com americanos judeus. E tivemos uma vivência grande, também ficamos um ano na Europa, na Inglaterra também com... Né? Então nós estamos falando dos povos, né? A minha irmã mais velha, ela foi casada há 30 anos com um inglês, e nós ficamos um ano lá na Inglaterra e, assim, nunca visitamos a família dele assim, o típico do povo inglês, que é um povo fechado. Então o povo português é um povo receptivo que, somado ao indígena, ao africano, gerou esse povo brasileiro, que é um povo realmente diferente, né? O Jorge Elahá,
que é judeu, né? O Jorge Elahá é judeu e orador espírita conhecido, né? Ele é casado com a Sâmia, que é uma médium também oradora espírita, de origem árabe. O que mostra que é só aqui no Brasil. Porque quando nós morávamos em Israel, o pessoal do kibbutz falava, você não vai nesse bairro, você não vai naquele bairro, senão você vai tomar uma facada. De vez em quando soava a corneta, corríamos e entrávamos naqueles buracos, não é? É aquela preocupação. Mas aqui no Brasil, o judeu casa com o árabe e está tudo bem, né? Esse é o povo brasileiro. Aliás, falando sobre esse assunto, o Jorge Elahá diz o seguinte, que como Ismael é o espírito protetor do Brasil, e a Bíblia faz referência a Ismael, né, filho de Abraão com Agar, que era uma serva egípcia, porque Sara era estéril, e Ismael nasceu para dar descendência a Abraão, mas depois a Sara acabou gerando Isaac. Então a Sara exigiu que Abraão expulsasse Ismael de casa. Ismael foi expulso da casa de Abraão com 13 anos e foi para o deserto. Logo em seguida a mãe morreu e ele se fez um homem forte, supostamente gerou o povo árabe, né? E o Isaac teria gerado o povo judeu. Mas o Elahá fala o seguinte, que nós temos a síndrome, né, de Ismael, do rejeitado, de que o outro é mais importante do que o outro. Então a gente recebe o estrangeiro com carinho, né? A gente é acolhedor. Mas isso já é fruto da interferência do plano espiritual, né, na nossa pátria. Formou esse povo onde o evangelho deve desenvolver. Quer dizer, o Brasil ser o coração do mundo, a pátria do evangelho, não é mérito, né? É compromisso. Nós temos que trabalhar. Nós temos que desenvolver o evangelho. E é interessante observar que o plano espiritual fazia um trabalho, enquanto Dom Pedro II reencarnava no Brasil, né, em dezembro de 1825, né, Bezerra de Menezes também já estava reencarnando em 1831, em agosto, né, 28 de agosto. 29 de agosto. 29 de agosto de 31. Então o plano espiritual já interferia. Antes do livro espírita, do Livro dos Espíritos ser publicado lá na França, já tinha reunião mediúnica no Brasil. O Carlos Travassos traduziu aqui para o Brasil, né, o Livro dos Espíritos. Olha Ele só. já estava aqui. E o senhor fala da tradução e nós vamos abrir um parênteses para falar outra coisa, né? Quando o Império Romano decretou, né, Teodósio I, em 1380 ou 1391, os historiadores divergem, que todo o Império Romano seria cristão, e o Império Romano tinha 6,5 milhões de metros quadrados, para uma Europa de 10,5 milhões, quer dizer, era muita coisa. Todo mundo virou cristão, mas ninguém tinha acesso às escrituras. Isso foi em 380 ou 390. Só foram ter acesso às escrituras, né, no século XIV, quando elas foram traduzidas, quando elas foram publicadas por Gutenberg. Então, durante 1000 anos... Ninguém tinha acesso. Por isso que o Império Romano pôde fazer o que quis com as escrituras. Ou seja, o Concílio de Constantinopla, por exemplo, em 553, quando ele suprimiu a reencarnação, né, por sugestão de Teodósia, né, mulher do imperador. O senhor conhece a história, nós não vamos entrar nesse detalhe para não fugir do nosso tema, né? Embora a doutrina espírita seja tão empolgante, a gente começa a falar. Eclética, né? Holística. Então eu fiz essa pontuação porque ficamos 1000 anos para traduzir as escrituras, né, que eram em latim, grego, aramaico, línguas mais cultas e que as pessoas também não conheciam, né? No século XVI, Martim Lutero traduziu para o alemão. E assim mesmo, nessa tradução, algumas coisas foram distorcidas, né? Porque tradução é tradução, né? Atender a necessidade dos próprios governantes, né? E durante 1000 anos não tivemos acesso, quer dizer, houve alguma influência, né? Mas o senhor observou que os livros espíritas foram traduzidos para o Brasil com rapidez. Aliás, toda a literatura espírita basicamente é nossa, né? Ainda hoje os grupos estrangeiros têm pouca literatura, né? Um pouco em espanhol, né? E
os americanos têm em inglês muitos poucos livros, quer dizer, já é um terreno fértil para desenvolver, né, o evangelho, né? E espera-se que as criaturas evangelizadas aqui depois venham a reencarnar em outras partes do mundo para completar o trabalho de levar o evangelho de Jesus ao mundo todo, né? Então, como eu dizia, não é mérito nosso, é trabalho, temos muito trabalho, né, para fazer. Lembrando que o título, né, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, qual que é o papel do coração? É mandar sangue para o corpo inteiro. Esse é o papel, é ejetar o sangue, que é vida, porque sem o sangue nós sucumbiríamos. Então, o Espiritismo foi criado lá na França, transladado para o Brasil. E hoje, a proposta da doutrina espírita em cima do nosso país é mandar o sangue para o mundo inteiro. Ou seja, esse coração vai bombear o sangue para o mundo inteiro para que o mundo possa sobreviver e continuar estável, homeostático. Agora, como é que esse sangue vai impulsionar para o mundo inteiro? A doutrina espírita veio para cá e ela desenvolveu, como o doutor Paulo Sérgio já colocou, com uma rapidez muito grande, porque se a gente for pensar, tem um pouco mais de 160 anos, a doutrina espírita, perto disso, então, nesses 160 anos, ela pegou um volume tão grande que passou a ser o coração do nosso corpo, do nosso, vamos dizer assim, do nosso país, sendo uma doutrina que cada dia vai crescendo mais e que está agora ejetando conhecimento para os outros países. Então, esse é o grande papel da doutrina espírita, como coração do mundo, pátria do evangelho. Ou seja, a visão do Cristo, que foi distorcida profundamente pelos próprios evangelistas, que algumas coisas já não foram tão corretamente colocadas, depois pela igreja e pelos circunstantes que queriam tirar partido dessas divulgações. Hoje, como o Emmanuel, que é mentor do nosso Chico, enquanto estava aqui, ele falava estudar Kardec para entender Jesus. E eu queria até, doutor, fazer uma pergunta a respeito de uma colocação do Ismael, porque ele abordou Jesus e disse que estaria muito preocupado com os destinos do país por conta da política. E o Cristo disse para ele, mas Ismael, fique tranquilo, não se esqueça que eu amo o Brasil e atrás de mim, ou à frente, como a gente queira abordar, existe as mãos misericordiosas de meu Pai, de nosso Pai que é Deus. Então fala um pouquinho para nós desse momento em que a gente fica preocupado com os destinos do Brasil, quando Jesus disse, não, eu amo o Brasil e ainda tem Deus que está no comando. Muito, muito oportuna essa colocação, porque nós somos muito imediatistas, né? A gente quer resolver tudo no ato. E essa obra, ela tem um detalhe interessante que, apesar de tudo ter sido arquitetado no plano espiritual, a liberdade foi respeitada. Então o povo português, ele acabou se perdendo um pouco, perdeu um pouco o foco, diz Humberto de Campos, porque se embriagou, por exemplo, com o poder, com a riqueza, e acabou promovendo a escravidão, que não estava no projeto do plano espiritual, né? Então sim, se embriagou com a riqueza das Índias e do Brasil e o povo português saiu um pouquinho do rumo. E o plano espiritual deixou, até permitiu e trabalhou para que o povo português sofresse um pouquinho por causa disso. Então, por exemplo, nós falamos, a história fala para nós da União Ibérica, né? A União Ibérica é uma coisa bonita quando Portugal se uniu à Espanha de 1580 a 1640. Na verdade, o rei Felipe II da Espanha invadiu Portugal e tomou... o rei da Espanha invadiu Portugal e tomou Portugal. Então a leitura que nós fazemos aqui no Brasil é a União Ibérica e na Espanha, né? A leitura é Portugal foi, né? O território de Portugal passou a integrar a Espanha. Não se falava que era Portugal, era território de Portugal. Então o povo português sofreu uma humilhação, né? E fala-se que
o Felipe II era o rei mais cruel da Espanha, da Europa na época, e o povo português ficou sob refém dele. E todo o ouro do Brasil ia para a Espanha, nada para Portugal nesse período. Então, por conta da escravidão, por conta dessa embriaguez, o povo português sofreu. A invasão holandesa, a invasão francesa foi arquitetada pelo plano espiritual. Os holandeses, o Conde Nassau, ele veio para fazer o bem para o Brasil. E fez um grande bem. Para causar ciúmes nos portugueses. Depois ele foi embora, ele foi e não voltou mais. Quer dizer, não teve guerra, não teve... Ele veio para quê? Só para mexer no breu dos portugueses. Então o plano espiritual interferiu. Então essa preocupação que nós temos com a política, uma preocupação justa, é porque nós somos imediatistas. Mas o plano espiritual vai interferir e na hora certa as coisas vão acontecer. Nós temos que ter confiança em Deus, temos que ter fé que tudo vai acontecer, mas na hora certa, né? É que infelizmente como encarnados nós temos essa visão limitada de que a vida vai do berço ao túmulo. Mas na verdade somos espíritos imortais, né? Se nessa próxima eleição não resolver, né? Nas próximas, né? As questões serão resolvidas, né? A gente precisa ter uma visão macro, uma visão de imortalidade, de eternidade, né? Por isso, né, que Jesus, com a sua autoridade moral, né, o nosso governador, o governador do planeta, disse: não se preocupe que as coisas, né, vão se acertar, né? E Emmanuel fala que o Brasil, materialmente, é conhecido como o celeiro do mundo, né? Mas no plano, no aspecto espiritual, ele é o celeiro moral do mundo, está se cultivando aqui para nós, né, criarmos condições de divulgar a mensagem de amor, a mensagem de perdão, de caridade, para distribuir e espargir pelo mundo, né? O governador do planeta tem toda a eternidade para resolver esse problema, né? Somos nós que queremos muito rapidamente, né? Principalmente nossos filhos, né? Os mais jovens são mais... Eles querem que tudo aconteça a tempo e a hora, né? Os mais jovens. Dr. Paulo Sérgio, eu gostaria imensamente de agradecer a sua participação e continuar conversando aqui com o senhor, porque já aprendi muitas coisas aqui nesse bate-papo de poucos minutos, mas o tempo nos cobra e nós temos que encerrar o programa. E esperando que o senhor possa voltar até para a gente continuar esse papo, porque não ficou encerrado. Nós ainda temos muita coisa para falar sobre o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. Eu sou um pouco nacionalista, né? Melhor país do mundo, ainda mal administrado, exatamente porque os homens não entenderam a proposta do Cristo, que lá na Europa já foi colocado como bandeira igualdade, fraternidade, liberdade, né? Mas aqui ainda a gente percebe que não está acontecendo muito. Mas como Deus sabe, Jesus também conduzir as coisas, fiquemos tranquilos. Nós vamos desencarnar, talvez não vejamos isso, tudo bem, mas vamos reencarnar, vamos voltar, tomara que a gente volte aqui no Brasil, pelo menos é que eu gostaria de voltar aqui de novo, e lá nós vamos ver muitas coisas diferentes, né? Então, meus queridos amigos, irmãos em caminhada, gratidão pela participação conosco, e eu queria convidá-los para a semana que vem estarmos novamente juntos, um novo Papo do Bem pelas nossas mídias sociais, esperando que vocês continuem nos assistindo. Um grande abraço a todos.